Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler apenas 3 versículos na carta do apóstolo Paulo ao 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. Estou feliz de estar mais uma vez aqui na igreja em Santa Sofia, 38º aniversário da igreja, e que o Senhor continue abençoando a todos vocês. Nós já lemos um texto do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele provavelmente estava na prisão, e ele escreve algumas coisas para Timóteo. Ele se refere a Timóteo como filho, porque Timóteo foi um homem que desde muito novo, andou com Paulo, e Paulo ensinou e deu alguns ensinamentos para ele. E nesse momento Paulo, ele se encontra preso, acredito que pela segunda vez, e ele sente que ele vai morrer. Então ele escreve uma carta a Timóteo, que era pastor, e dá algumas instruções para que Timóteo, depois da partida de Paulo, dê prosseguimento à obra que ele havia começado. E eu li no capítulo 2, ele começa a discorrer uma carta, assim, a Bíblia ela é bem formal nessa carta, mas é como se fosse um bate-papo que ele estivesse tendo com Timóteo naquele momento. E ele começa dizendo: ó Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, aquilo que eu falei com você, aquilo que eu conversei com você, que eu já te ensinei, olha, você confie a outros homens que sejam fiéis, que sejam idôneos. Não guarda só para você não, Paulo. Timóteo, aquilo que eu passei para você sobre o Evangelho, aquilo que eu te ensinei, olha, você escolhe homens fiéis, idôneos, passe para eles também, para que eles também passem para outros, e assim o Evangelho seja propagado. Aí ele diz no versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Mais ou menos ele está dizendo: tu sabe, Timóteo, que eu tenho passado, aqui provavelmente já é o fim da vida de Paulo, e nós sabemos a história da vida de Paulo, o que Paulo passou em sua vida desde a sua conversão, as aflições que Paulo passou, as necessidades, as prisões, os açoites. E ele diz para Timóteo: olha, se você passar a mesma coisa, sofra as aflições que eu sofro, como um bom soldado de Cristo. Aí ele diz: porque ninguém que milita, aquele que é listado, aquele que é soldado, que é um militar, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aquele que milita, aquele que é soldado, ele deve, nunca se embaraçar com as coisas dessa vida. Um soldado, ele sempre vai ser um soldado. Quem foi militar aqui sabe, o militar ele tem até uma carteira diferente de um civil. A carteira dele é carteira de militar, ele não tem identidade civil. Então ele diz: aquele que é um militar, que é um soldado, esse nunca se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E diz: e se alguém que também milita não é coroado, se não militar,
legitimamente. Você não recebe o seu prêmio no final. Você não recebe o seu galardão no final. Você não é coroado se você não for de acordo com as normas e com as regras que lhe foi proposta quando foi listado. Aí ele muda de assunto, né, e fala sobre o lavrador. E diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Porque se ele trabalha, foi ele que plantou, foi ele que regou, foi ele que todos os dias estava lá cuidando daquela plantação, então ele é o primeiro. Então ele continua dizendo para Timóteo: olha, trabalha. Trabalha, porque quando tiver frutos, você será o primeiro a gozar destes frutos. E ele continua discorrendo um texto para Timóteo, diz: considera que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te falei, aquilo que eu estou te falando agora. Olha, você considera, preste atenção, toma cuidado, né? Aprenda que o Senhor vai abrir sua mente, vai te dar entendimento em tudo. E ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho que eu prego. Ele diz: segundo o meu evangelho, mesma coisa, ele estivesse dizendo segundo o evangelho que eu prego, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ele, nesse momento, diz para Paulo, para Timóteo: tu vê que eu passei na minha vida, quantas vezes eu fui preso, quantas vezes eu apanhei, quantas vezes fui mandado ficar calado por causa desse evangelho. Eles me prenderam, eu estou preso agora, já fui preso outras vezes, mas o evangelho que eu prego, esse evangelho, ele não fica preso dentro de cadeias, ele está solto por aí, né? Porque lá atrás o Senhor fez um chamado para Paulo e disse: olha, você será embaixador em cadeias e em prisões, e pregará para reis e governadores. E neste momento em que ele estava preso, as pessoas pensavam que o evangelho estava preso com Paulo. Não, Paulo estava pregando para soldados, Paulo estava pregando para governadores, né, a ponto de muitos deles se converteram ao evangelho. E quando, né, o rei, ali, o imperador de Roma, foi descobrir, ele descobriu, né, que o evangelho, o cristianismo já estava dentro da casa dele, né. O evangelho de Deus, ele não fica preso. Ele está dizendo para Timóteo: olha, você está vendo o que eu estou passando, mas o evangelho de Deus não fica preso. Aí ele diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Aquilo que eu padeço por causa do evangelho, porque muitos têm que ouvir aquilo que eu estou pregando, e se eles são escolhidos, eu padeço por causa deles, porque eles têm que ouvir também esse evangelho. Aí ele diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. Com ele quem? Com Deus, com Jesus. Se morrermos por ele, com ele também viveremos. Se sofrermos também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel. Se nós distorcermos a sua palavra, se nós não quisermos falar, se nós nos calarmos, formos infiéis ao que ele tem proposto e mandado para nós, mesmo assim ele permanece fiel, porque a sua palavra, ela será pregada. Ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então Paulo encerra esse assunto, né, com Timóteo. E essa carta foi escrita, e se passaram muitas gerações, muitos anos, e a carta chegou até as nossas mãos. Todos nós temos ela aqui. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele não escreve essa carta para Timóteo. Ele escreve essa carta para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui dentro, né? Paulo escreveu essa carta, né, para Timóteo na época, mas que serve para nós hoje. Essa carta, ela serve para cada um de nós. Por quê? Porque um dia nós estávamos à margem da sociedade. Um dia nós éramos, né, aos olhos de muitos, pessoas que não tinham valor sequer. Mas um dia um homem, né, um ser celestial,
o general, o rei dos exércitos, passou com a sua comitiva e olhou para cada um de nós e falou assim: ó, alista esse aí, que esse é meu soldado. Alista aquela outra ali, alista aquele outro. Põe ele nesse batalhão porque eles são meus soldados. E eu selecionei a cada um para que eles possam guerrear a maior de todas as guerras. E nós somos os soldados de Cristo. Nós fomos escolhidos por Deus para guerrearmos essa guerra que Deus nos escolheu. E nós, como soldados de Cristo, não nos resta outra alternativa a não ser obedecermos aquilo que o nosso general tem proposto para cada um de nós. O evangelho que o mundo anda pregando aí no século 21 é um evangelho distorcido. O evangelho onde se fala em prosperidade, o evangelho onde se fala em evangelho de cura, o evangelho onde se fala, muitas outras coisas, mas não se fala em ser um verdadeiro soldado de Cristo. Porque o verdadeiro soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Ele tem que militar legitimamente a fim de agradar aquele que o alistou para essa guerra. Nós temos aqui olhar para o nosso alvo, que é Jesus. O nosso comandante está na frente, liderando o batalhão, e nós temos que seguir os seus passos nessa guerra. E ele selecionou cada um de nós, nos escolheu. E o soldado que fica olhando para as coisas desse mundo, preocupado com as coisas que estão acontecendo, esse soldado no final não vai ser coroado, porque não está militando legitimamente conforme as normas que Deus estabeleceu para cada um de nós. E como é militar legitimamente? O apóstolo Paulo vem ensinando, para Timóteo e para nós aqui também, como é militar legitimamente. Um soldado, ele deve, entregar o seu corpo, entregar a sua vida pela causa que lhe foi proposto. Se preciso for morrer, se preciso for sofrer por causa do evangelho, vamos sofrer, porque Deus nos escolheu para isso. Paulo diz para Timóteo: olha, tu está vendo que eu estou sofrendo, apanhei, já fui para a prisão, já sofri muitas coisas por esse evangelho, mas a palavra que eu estou pregando, ela não está presa e nunca ficará presa. Nós somos escolhidos por Deus para isso. O verdadeiro evangelho é nós sofrermos pela causa de Cristo. Deus não nos chamou, Deus não nos escolheu para termos vida boa, para termos, glórias terrenas. Deus nos escolheu para sofrermos por causa desse evangelho. Qual foi uma das últimas palavras que Jesus Cristo disse antes de ser assunto aos céus? Ele disse aos seus discípulos: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão na face da terra. Deus nos escolheu para isso. Deus nos selecionou para isso. A cada um de nós Deus escolheu para que passássemos aos outros, como ele disse para Timóteo: olha, meu filho, fortifica-te na graça, e aquilo que tu ouviu de mim, passa para outros. Escolhe homens fiéis, escolhe pessoas fiéis, conta para eles sobre o evangelho, e eles passarão para outros e para outros. Será que nós estamos fazendo o que o apóstolo Paulo ensinou, passando para os nossos filhos, para que os nossos filhos passem para os nossos netos, e para os nossos bisnetos, e para as nossas gerações futuras? Nós temos que viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós temos que mostrar aos nossos filhos, às nossas gerações futuras, para que nós estamos servindo nesta obra, para que nós fomos selecionados, qual é a causa, qual a missão que Deus escolheu para cada um de nós. E não importa se haver sofrimento, não importa, porque muitas das vezes vamos ser subjugados, nós vamos às vezes apanhar, vamos às vezes poder até ser presos por causa de Cristo, por causa do evangelho, por causa da causa que nós acreditamos. Mas a palavra de Deus, ela vai ser sempre fiel, porque o apóstolo Paulo diz, a palavra fiel é esta: que se nós morrermos com Ele nós viveremos. E se nós sofrermos com Ele também reinaremos. Então vamos sofrer por esse evangelho, vamos sofrer por esta causa, vamos morrer, se preciso for, por esse evangelho, porque se morrermos, nós não morreremos, mas nós viveremos com Deus.
Deus nos escolheu para sermos soldados, e a nós não resta perguntarmos ao nosso superior, ao nosso general, o que ele faz conosco, o que ele tem para fazer conosco. A nós, como soldado, só nos resta uma alternativa: a dizer para o Senhor: sim, Senhor, tudo o que ele disser para nós, faça, nós façamos, porque nós fomos escolhidos para ser soldado de Deus, e se preciso for, morrermos, mas morrermos para Deus e vivermos com Ele. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.